mais uma vez trazendo temas relevantes com profissionais de excelência para você. Eu espero que você aproveite ao máximo, assim como eu. Um tema hoje sensacional para você que está passando por esse período, para as mulheres que estão aí no momento de gestação, para os familiares que estão aí com essas mulheres. Como é esse momento de puerpério? E no que a amamentação pode contribuir com esse momento? Pois é, não é um momento desafiante, podemos dizer. Eu vou estar aqui hoje com uma profissional que eu tenho um carinho imenso. É uma amiga querida que eu tenho uma admiração por essa mulher, não só pela mulher que ela é, mas pela profissional que ela manifesta na vida das pessoas. Vem pra cá, Sabrina Catani, ela é especialista em puerpério e amamentação, fisioterapeuta. Conta tudo pra gente. Bem-vinda, meu amor. Oi, Dani, obrigada pelo convite. E acho que é importante a gente falar que o puerpério surgiu na minha vida porque eu tive a Isadora e foi um momento muito desafiante. Tive muita dificuldade em achar profissionais que me apoiassem, de fato, a chegar no meu objetivo, que era amamentar. Mas chegamos e amamentei até 4 anos e 3 meses. Uau. Então, conseguimos. E assim, é interessante a gente falar que puerpério não são os 40 dias, né? Quarentena. O que é um puerpério? Até a palavra é difícil, né? Vamos combinar. O pós-parto, né? A partir do momento que o bebê nasceu, então muitas mulheres e gestantes se preparam muito para o parto. Mas o parto vai acontecer de um jeito ou de outro, seja pela via do parto normal, vaginal, ou pela cesárea. Mas o puerpério ninguém fala sobre isso. E depois que o bebê nasce? Como que essa mulher se sente? Como que ela lida com esse bebê, não só na parte prática, mas o sentimento. Quais são os sentimentos que são comuns, né? Como ela se depara com uma nova mulher num momento muito fragilizada. E às vezes ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Muitas vezes. A maioria das vezes. O corpo se adaptou 9 meses de uma maneira, já foi uma adaptação, agora existe até uma questão de identidade, porque ela é mãe. Exatamente. Né? O corpo tá voltando aí no formato que era. É um período bastante desafiante, não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, da fisioterapia, você se especializou dentro desse viés aí, justamente porque você vivenciou isso. Puxa vida. E quais foram os maiores desafios desse momento que você percebeu na sua vida e que você percebe na vida das suas pacientes? Eu acho que é essa crise de identidade que acontece porque antigamente as mulheres da sociedade, elas eram para ser mãe, elas eram formadas para ser mãe, mulheres da casa, donas de casa, mãe de família. E a nossa geração, né, até as outras, até um pouco mais velhas do que eu, já foram formadas para serem trabalhadoras. Né? Então nós somos os pilares da sociedade junto com os homens. É diferente, esse papel mudou. E isso fez com que a mulher perdesse um pouco essa identidade da maternidade. Então a maternidade não encaixa tão bem hoje em dia por conta dessa cultura feminina que mudou ao nosso entorno. Então o nosso desenvolvimento, o nosso papel na sociedade também mudou. E aí essa dificuldade de se encaixar nesse papel reflete na vida dessa mulher, no puerpério, no pós-parto, interfere diretamente na amamentação, porque muitas dificuldades que acontecem na amamentação é por conta dela não conseguir se enxergar naquele momento. E muito também o que acontece é a cobrança da sociedade, que ela tem que voltar logo para o mercado de trabalho, que ela não pode olhar para o bebê, ela tem que olhar para ela tem que ficar magra, o marido vai largar se ela estiver gorda. Então é muita coisa no mesmo tempo que essa mulher passa, fora que ela não consegue parar, olhar para o bebê e se identificar nesse papel. Então acho que essa é a grande dificuldade. É uma briga interna de várias situações, tanto uma cobrança externa como um entendimento interno. Esse período as pessoas falam que é em torno de 45 dias, mas é isso mesmo? Então, não. Na verdade, a quarentena, né, o 40 dias é para a mulher cicatrizar o parto. Ok. Mas o puerpério ele vai muito além disso, né? Muitas mulheres passam pelo puerpério tardio mesmo, que vai muito além desses 40 dias, às vezes o primeiro ano, né, do bebê
do pós-parto, ela está ainda num puerpério. Até porque cada uma vai ter um tempo de se encaixar. E aí que a amamentação, ela lida muito bem com isso. Por que você acredita que a amamentação é fundamental nesse processo? Porque quando a mulher ela consegue se vincular muito bem, muito melhor do que... É uma ferramenta, uma grande ferramenta que a mulher consegue se vincular ao bebê e o bebê a essa mulher. E nesse momento você se sente muito sozinha, é muito comum você sentir um vazio muito grande, porque você passou por uma experiência do parto que saiu algo de você, e quando não é o parto normal... esse parto ele não aconteceu, ele foi feito por um médico que não dá a mesma sensação visceral. Então por isso que hoje em dia tem uma tendência a medicina falar sobre o parto normal, humanizado, porque as mulheres quando passam pela cesárea é como se fosse uma intervenção, claro, é uma intervenção. E ela não tem a sensação de expelir, de parir um bebê, e isso já é um primeiro entrave. Então, a mulher, quando ela não passa por isso, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lidar com outras questões. Na verdade, ela vai ter uma facilidade se ela passar pelo parto normal. E aí, depois, a amamentação, ela faz essa união entre a mamãe e o bebê com um laço realmente de amor que fica para a vida. Até da aceitação daquele papel mãe naquele momento, né? Você comentou comigo que existe ali a vivência de alguns papéis neste momento. Da mãe, da representatividade da própria filha, de ser mãe ali. Como que funciona isso psicologicamente que você observa nos pacientes? Existe hoje em dia a gente vê, né, que a gente vê que o bebê, ele é como se fosse um reflexo, né? Ele é um espelho para a mãe naquele momento, e muitas vezes é muito difícil para a mãe se enxergar ali nesse bebê, porque ela era uma mulher independente, que trabalhava e lidava com a sua própria vida sozinha até ontem. Então hoje ela tem aquele ser que expõe a fragilidade dela, né? Então, eu acho que a dificuldade que a mulher, ela começa a enxergar essa dificuldade nesse momento, quando ela vê o bebê com muitos problemas, que aí às vezes ela até idealiza, né? Porque ele chora demais. Sim. Mas às vezes é o que ele tá sentindo dessa angústia da mãe. Existe um binômio, né? É uma díade. Então, a mãe e o filho... A conexão, você diz, dessa troca. A mãe e o filho, eles são conectados, não é o parto que faz essa desconexão. Eles ainda permanecem conectados, e isso permanece ainda durante pelo menos os 2 primeiros anos da criança. Perfeito. Essa grande conexão. E a amamentação acompanha esse processo. Ela facilita de certa forma. Gente, o assunto tem aqui pra falar muita coisa. Eu quero aproveitar o máximo, viu que mulherão, né? Sabe muito, apoia muitas mulheres dentro desse processo e familiares também. Eu vou te convidar para esperar um pouquinho o próximo bloco, porque nós vamos falar sobre algumas dicas para você que está passando por esse período ou está próximo de alguém que está nesse período vivenciando uma história assim. Para as pessoas que querem entender um pouco mais, como, não digo facilidades, mas algumas dicas de como passar por esse processo de uma maneira mais, com mais consciência, com mais sabedoria, com mais autoconhecimento. Fiquem aí, vou chamar os nossos apoiadores e a gente já volta. Aqui programa Insights com o Dani Dutti, hoje com muitos insights voltados para a área de amamentação e puerpério. Pois é, esse período aí tão desafiante para tantas mulheres que estão aí nesse momento de gestação e que estão esperando o puerpério ou que estão vivenciando isso. Sabrina Catânia está explicando tudo pra gente, como transitar por esse período de uma maneira saudável, o que acontece ou deixa de acontecer. E aí eu quero saber, nós já entendemos que a amamentação é de grande importância nesse momento, mas existem alguns vilões talvez que possam impedir isso.
e eu quero saber quais são eles. Conte-nos, revele-nos. Eu acho que existem um papel importante no puerpério e na amamentação é a rede de apoio. O que a gente chama de rede de apoio? Então é o companheiro, né, o marido, o pai do bebê. É muito importante que ele esteja preparado também para o puerpério, porque a mulher ela não se reconhece nesse momento e ele também não vai reconhecê-la. Então, talvez precise de um ajuste, né, nesse relacionamento. A mãe do companheiro, a mãe da mamãe que teve o bebê. Então, essas pessoas são diretamente ligadas nessa mãe que está tentando se identificar. E durante o processo do puerpério, a mãe que teve o bebê, ela revive a situação dela como filha e também revive a maternidade da mãe. Então a mãe dela vai reviver junto com ela a própria maternidade e o seu papel como filha também vai ser revisto. Ela vai ver com outros olhos. Então tudo isso é um processo que gira ao mesmo tempo. Então se essa rede de apoio, ela não apoia, né? Ela fala que ela tá gorda, ela fala que ela tem que se cuidar, mas que ela tem que trabalhar. Quando ela vai trabalhar, ela não volta a trabalhar. Ah, mas o bebê tem que dormir, mas o bebê... Todo mundo dando um pitaco, porque todo mundo adora dar um palpite. Mas até querendo ajudar, mas não ajuda. Exatamente. Porque muitas vezes ela tá tentando se encontrar nesse papel. E ela precisa de um tempo, ela e o bebê. Mas ela precisa de ajuda. Então a casa, comida, ela não dá conta dessas coisas. E também não dá conta da roupa, de outras coisas que influenciam nesse momento. Então assim, a rede de apoio é muito importante para apoiá-la, né? E o que ela quer. Ela ainda talvez nem saiba o que ela quer, mas ela precisa desse apoio. Então, às vezes, por amor, as vovós, elas acabam dando o que elas têm de melhor. Claro. Mas não, às vezes não é aquilo que aquela mãe precisa naquele momento. Então, como que essa avó fez a maternidade dela? Ah, eu criei com chupeta e mamadeira. E tá todo mundo aí vivo, né? Então, às vezes, não é o mesmo objetivo que essa mãe tem, porque bicos artificiais, chupeta e mamadeira, vão contra o objetivo da amamentação. Eles conflitam. Conflitam. Então, a biomecânica de mamar no peito é completamente diferente da biomecânica de mamar numa mamadeira e chupar uma chupeta. Então, o bebê não chupa o peito, ele suga o peito, o que é totalmente diferente. Então, para ele ordenhar o peito da mãe, ele precisa ter uma biomecânica específica e não pode ser atrapalhado com esses outros objetos. E às vezes as vovós, como é assim que elas sabem fazer, elas influenciam, e aí o pai também que já não tá com muito, né, já vê que tá muito difícil porque o bebê chora, e aí começa também uma pressão para resolver aquele problema. Mas qual é o problema de verdade? Às vezes o problema tá dentro da mãe, nessa dificuldade embolada do meio de campo que ela ainda não desenrolou. Mas a hora que desenrola, a hora que ela consegue pegar esse fio da meada, aí a coisa desanda. Desanda pra melhor. Desanda pra bem, né? Pelo amor de Deus. Eu acredito que as pessoas... Aí um ponto de vista, né? A disponibilidade da família, dos apoiadores, dos amigos, em entender esse momento, em acolher esse momento, e não simplesmente tentar resolver, e sim estar disponível às necessidades, talvez ajude mais. É que existe uma cultura dos bicos artificiais, realmente como você falou, para resolver momentaneamente um choro, ou ali a dor da criança, ou na verdade só é a dor de quem está ouvindo, né? Não da criança, da solicitação, que é algo natural. Eu acredito que até esse momento leve a tantas pessoas a pensarem que esse é um sofrimento aí oculto, por isso tantos diagnósticos de depressão pós-parto, porque é uma confusão interna, né? Lógico, acessada pelo externo. Você concorda com isso? Exatamente. Muitas vezes a mulher ela não está em depressão, ela só está em conflito, porque esse momento é um momento em que ela está olhando para ela mesma, ou ela deveria estar num momento de autoconhecimento e reflexão, porque ela está em mudança, ela teve a grande mudança na vida dela aconteceu e ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, então ela precisa
entrar nessa reflexão e nesse autoconhecimento para colocar as coisas em ordem. E muitas vezes as pessoas não estão com esse mesmo objetivo, ou ela também não sabe que o puerpério é um grande acontecimento para ela chegar nesse autoconhecimento. Perfeito. Essa palavra autoconhecimento sempre aparece. Qual a importância disso, gente? É de extrema importância, inclusive as mulheres que estão gestantes e vão passar, não esperar por esse momento. Buscar esse autoconhecimento desde já, eu acredito, para que eu possa, não sei, me planejar para isso, que eu possa mapear possíveis cenários ou ter conversas esclarecedoras já de antemão com a família, como eu gostaria que fosse, acordos quando são bem feitos, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? A amamentação, você falou que tem uma importância para a biomecânica do bebê. Um bebê que mama, ele se desenvolve diferente de uma criança. Você falou que ela amamentou a Isadora há 4 anos. E 3 meses. E 3 meses. Né? Ela esperou o momento da Isadora, a gente já falou sobre isso. Dela não querer, dela fazer o momento dela desvincular. O desmame natural. Exato. Uma criança onde existe essa ruptura, né, de processo, ela enfrenta algumas questões no desenvolvimento. Você sabe me dizer mais ou menos o que você já percebeu nos bebês? São muitos. Na verdade, eu acho que são muitos além do que a gente tem o conhecimento. A gente ainda não sabe nem o impacto totalmente do impacto positivo da amamentação na saúde emocional da mãe e do bebê e na saúde física do bebê e da mãe. Ainda tem muitas coisas a serem descobertas, mas também não sabemos a amplitude do desmame, como hoje em dia existe uma cultura muito grande do desmame, existe inclusive profissionais auxiliando no desmame quando a mamãe quer e o bebê ainda não está pronto. Porém, é um processo fisiológico, né? E se a gente consegue entender que esse é o momento do nosso filho é um momento em que ele está precisando de nós, né? O bebê do ser humano, ele não nasce andando que nem a girafinha, por exemplo. Não. Né? O cavalinho, quando ele nasce, ele já levanta e anda. O bebê do ser humano não é assim. Por que será? Por que será que ele tem um período maior? Porque ele precisa principalmente do apoio materno. Okay. Então, esse momento em que a mãe se disponibiliza, e que às vezes é difícil para ela, porque ela era aquela mulher tão independente. Sim. E ela tem que estar disponível. Sim. Mas se ela entende isso, quanto mais cedo ela entende isso e ela respeita que o bebê tem necessidades, né, vai ser um processo muito mais fisiológico e saudável para ambos, porque quando desmama antes, o bebê sente, apesar de todo mundo falar, mas eles se adaptam. Nós, seres humanos somos adaptáveis, porém, às custas de algumas perdas. Sim. E a mãe também, porque eu já encontrei muitas pessoas, muitas mães, eu às vezes amamentando a Isadora já grande, e mulheres já mais velhas, senhoras, falavam pra mim, se eu soubesse que era assim. Tá vendo? A gente vai passando, a gente vai refletindo pelos nossos erros, mas nós podemos aprender com quem já fez diferente. E é isso que a gente está tentando passar aqui. A Sabrina teve uma experiência, fez diferente, apoia seus pacientes aí nesse esclarecimento do que dá para ser feito. É lógico, cada uma no seu cenário, mas dá para fazer diferente. No próximo bloco, ela vai passar pra gente algumas dicas de como você pode fazer diferente. Fiquem aí. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, numa quadra
maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, virem conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Ei, estamos aqui no programa Insights com o Dani Dutti, hoje com Sabrina Catania falando sobre a importância da amamentação no puerpério, aquele período que muitas mulheres e familiares têm dúvida. E ela ficou de contar pra gente nesse bloco sobre algumas dicas e situações fundamentais para passar por esse período de uma maneira leve, de uma maneira aí, né, sem transtornos e acidentes. Como fazer para isso ser mais natural e mais fluido, podemos dizer? Conte-nos. Bom, acho que primeira coisa é a gestante buscar conhecimento e profissionais que ajudem nisso, né? Não é só o parto que importa, não é só o quartinho do bebê, mas o puerpério e principalmente a amamentação. Então, que ela busque, né, consultas pré-natais, que ela com profissionais de amamentação, para que ela saiba o que não fazer, o que vai ajudá-la e o que vai atrapalhar nesse processo que se inicia. Outra coisa é o parto, né? Então a gente já falou que o parto normal, ele auxilia nesse processo por ser um processo fisiológico e visceral. Então vai deixá-la mais próxima desse processo também. A primeira hora de vida do bebê, que é a Golden Hour, né? A gente chama de Golden Hour, é a hora mais importante. Então, independente da via que o bebê nascer, seja pela cesárea ou por parto normal, vaginal, esse bebê tem que mamar. Se tiver tudo bem com o bebê, né? Se tiver tudo fisiologicamente adequado com esse bebê, ele nasceu saudável, a mãe tá bem, peçam para colocar ele para mamar no peito, né? Nessa primeira hora. Então, ainda na sala de parto, mas às vezes a gente tem que insistir. Ok, a dica. Durante a gestação, também é interessante a gente já escolher o pediatra e já ter um profissional que atenda a amamentação, entenda sobre a amamentação, para que te auxilie no pós-parto. Então, esse pediatra, ele tem que estar alinhado com esse seu objetivo, porque se for um pediatra que não é tão voltado para para a amamentação, talvez ele não consiga te ajudar, ele vai dar o melhor dele, mas não é o melhor que você esperaria nesse momento. Então, acho que apoiaria. Exatamente. E a rede de apoio também entender esse processo, entender como é o puerpério, para que saiba como pode ajudar mais ainda essa mãe que acabou de nascer também, né? Essa frase é muito importante. Essa mãe acabou de nascer. A aceitação de que esse momento é para ser vivenciado com muito amor, não só pela criança, mas por si própria, de estar se permitindo nesse momento. E existe aí um conflito interno sobre isso. Mas, Dani, é muito importante a gente falar que a mãe existe uma frase um pouco, né? Que nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas não é assim. Essa mãe acabou de nascer, porém, ela vai ter o tempo dela no puerpério para se encaixar nesse papel e nesse lugar novo que ela se encontra. Perfeito, achei fantástico. É uma escolha, gente, e sempre, né, uma escolha, uma decisão do que você se propôs a estar ali gerando essa criança. Então, esse processo depende da sua disponibilidade em fazer o melhor possível. Lógico que tem algumas situações fisiológicas, tem N questões, mas existem profissionais que podem te auxiliar a chegar o mais próximo possível desse conforto, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar é do apoio psicológico. Não só para a mamãe, mas para os familiares que não estiverem aí se adequando, se adaptando bem. Existem pessoas maravilhosas para nos ajudar sobre isso. Onde que você atende? Conte para essas pessoas onde você está, como te achar. Mulheres, anotem aí, famílias. Eu atendo num edifício Elbor, do Canal 3, em Santos. E a gente tenta apoiar, né, o maior número de mulheres para que elas não passem por esse período sozinha e auxiliando, inclusive, a encontrar outros profissionais, porque não é um profissional, né? São vários, é uma rede de profissionais que vai conseguir ajudá-la para passar por isso, mas que ela precisa buscar. É a busca que é o mais importante. É a consciência de que a gente precisa de ajuda.
Não precisa fazer sozinho, não precisa sofrer sozinho, né? Eu achei incrível todos os pontos que você falou. Esse papo aqui dava para levar. Eu queria saber mais sobre a amamentação, sobre como você, dentro dessa amamentação, a gente já falou disso num programa anterior, na primeira temporada, sobre como que um serzinho, né, vira um cidadão e contribui com a sociedade. A amamentação fez parte disso, o quanto isso é importante, né, nessa questão da saúde da criança e tudo mais. Mas esse é um papo para um próximo programa e eu queria que agora você deixasse pra gente uma mensagem que, se a gente pudesse deixar no outdoor, o legado da Sabrina, em uma frase que a gente pudesse ler e lembrar de você, o que você escreveria nesse outdoor? Olha, eu escreveria para todas as mulheres lerem que a amamentação é a maior riqueza que uma mãe pode dar, é o maior ato de amor que uma mãe pode dar para um filho. E uma frase, eu consigo, porque todas conseguem, todas, sem exceção, a não ser que tenha algum problema envolvido, né? Precisou tirar o peito, precisou fazer uma cirurgia. Tirando isso, todas conseguem, só precisa de ajuda. Então busquem. Gente, a Sabrina tem vários vídeos nas redes sociais, acompanha o trabalho dela, ela auxilia, ela mostra, né? Ela explica tudo e eu tenho certeza que você vai ser tratada com o maior carinho. Venha procurar o trabalho da Sá. Eu tenho a honra de tê-la como amiga, admiro muito seu trabalho, parabéns pela, eu adoro essa palavra, disponibilidade de estar aí ajudando essas mulheres a facilitar o caminho delas que você já percorreu e foi descobrindo muitas coisas. É um trabalho precioso para a humanidade e eu te admiro muito, você sabe, já disso eu falei inúmeras vezes e acho que as pessoas que estão nos assistindo compartilham desse sentimento comigo. Obrigada, viu, por estar aqui. E eu espero de verdade que você tenha amado esse programa, eu espero que você compartilhe, eu espero que você convide as pessoas para assistir, para que elas possam ter um pouquinho de mais clareza dentro desse cenário, né? Eu que agradeço, Dani, você é recíproca a admiração, você sabe, tanto como amiga, como profissional, você é incrível, você ajuda muitas pessoas e eu sou muito sua fã. E se depender de mim, nenhuma outra mulher que passar por mim e se estiver disponível vai passar por algum problema grave no puerpério. Eu estarei sempre à disposição para ajudar. Eu não tenho dúvidas. Eu amei. Vocês amaram? Eu amei. Obrigada por estar aqui. Gente, quinta-feira que vem, às 8 da noite, tem vídeo novo no canal. Fiquem aí atentos, divulguem. Até mais.